Olá, pessoal! Vamos iniciar um mini curso, o PET de Serviço Social Explica, compreendendo o fluxo editorial de uma revista científica que tem por objetivo explicar e socializar o desenvolvimento de ações que perpassam o caminho da produção, circulação e da divulgação do conhecimento científico por meio das revistas científicas. Para a gente compreender, então, o fluxo editorial de uma revista científica, é preciso compreender que nesse fluxo nós temos três funções principais, que embora por sermos autores e leitores dessas revistas, muitas vezes a gente não sabemos dessas informações. Essas três funções, como vocês podem ver no slide, ela assume a função deliberativa, gestora e executiva, né? Essas três funções elas vão garantir a transparência e a execução do processo editorial. Ou seja, reparem aqui neste gráfico, né, neste organograma, que todos os atores estão envolvidos, tá? Ou seja, o autor, ele assume o papel central. Posterior a ele, nós temos a questão do avaliador, que é um papel muito importante. E paralelo, ou seja, nas laterais, né, geralmente nos bastidores, nós temos ali o editor-gerente, o editor de seção, e o editor de texto e o editor de layout, que é mais conhecido como leitor de prova. Nós vamos, alguns desses, trabalhar mais profundamente, e outros não tanto, porque a maioria das revistas não conta com todos esses editores, tá? O primeiro papel que nós temos aqui, que é principal dentro de um fluxo editorial de uma revista científica, é o papel do editor. Ele vai estar sempre no topo, ou seja, ele é o gerente, o que vai gerenciar essa revista. E esse editor, ele vai desenvolver, ele tem como atribuição e competência, configurar uma revista, ou seja, configurar a parte técnica do sistema, ele vai definir as funções editoriais dessa revista. Quando eu digo funções, são quem vai ser os avaliadores, quem vai ser a comissão editorial, o que os bolsistas vão fazer, o que o editor-gerente faz, o que o editor de seção faz. Ele vai atribuir funções, assim como também cadastrar esses editores, cadastrar esses avaliadores, cadastrar o editor de texto, o leitor de prova, e isso também se aplica, caso o editor-gerente atribua-se a essa função também, cadastrar ou não usuários, isso vai depender da política de cada revista, tá? O editor-gerente, ele pode exercer a função de editor e outros papéis. Esse é o único ator que ele vai incorporar na sua atividade todas as outras funções. Isso vai depender do editor da revista. Se é uma revista de grande expansão, pequena, enfim, ele pode assumir todos os papéis, ou único e exclusivamente como editor-gerente. Deixa eu só um momento aqui. Vocês estão visualizando bem os slides? Alguém pode me confirmar, por favor, por áudio? Sim, alguém para visualizar bem. Tá, ok, obrigado. Retornando, então, a questão da função do editor, né? A função do editor é supervisionar todo esse processo editorial. Ele, digamos, é o braço direito do editor-gerente. E o editor-gerente vai atribuir a ele outras funções que, além dessas, designadas aqui nesse slide. Uma das funções do editor é designar a submissão ao editor de seção. Ou seja, ele recebe uma submissão de um dos autores, como qualquer um de nós que estamos nessa sala, e ele vai designar para o editor de seção. Que, detalhe, muitas vezes não existe um editor de seção na revista, ou nas revistas, por questões de orçamentos, né? Às vezes se tem ampliação de orçamento, às vezes se tem diminuição. Isso também faz parte de um processo editorial. Quanto mais editores você tem, mais ágil se torna uma revista científica. Quanto menos editores você tem, menos atores envolvidos, você tem uma lentidão, uma morosidade nesse processo. E a gente vai conversar sobre isso também posteriormente. O editor, ele tem a função de gerenciar a edição. Ou seja, ele vai criar uma nova edição, ele vai agendar uma submissão, ele vai organizar o sumário. Eu recebi aí dentro de uma revista, um número X de artigos, digamos 150, né? Desses 150, eu tenho duas edições abertas.
Eu vou direcionar, enquanto editor, esses artigos para as suas edições respectivas, ou seja, de acordo com o tema, com o escopo, com a ementa da chamada de submissão de artigos. Também vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Na questão, na hora do debate. O editor, ele tem também uma de suas funções, que é arquivar as submissões e fazer o registro completo das submissões, ou seja, quando eu digo registro completo, ele passou por um processo de avaliação, e esse processo de avaliação, nós estamos classificando ele como aceitos e rejeitados. É isso que o editor também vai fazer. Foi aceito por que motivo e foi rejeitado por que motivo. E dentro desse fluxo, a gente vai estar sempre em contato com o autor, em todo o processo de avaliação, o início desse processo de avaliação, até o final desse processo de avaliação, com o artigo aceito ou rejeitado. Quem vai assumir essa função é o editor-gerente. Tá? O editor-gerente vai estar em comunicação com o autor, podendo variar de uma revista para outra, porque o editor-gerente pode assumir todas as funções e querer acompanhar passo a passo, ou não. Ou talvez numa revista científica nós não tenhamos o editor propriamente dito e tenhamos simplesmente o editor-gerente, que desenvolve todas essas funções. Dificilmente acontece, mas não é impossível, tá? E o terceiro ator envolvido nesse fluxo editorial é o editor de seção. O que um editor de seção tem como função, como atribuição, né? O que ele faz? Ele vai supervisionar a avaliação da submissão, que pode ser designado a supervisionar a edição da submissão. Aqui ficou meio confuso, um trocadilho de palavra, né? Mas, veja bem, ele vai supervisionar a avaliação da submissão, ou seja, o processo de avaliação pela comissão editorial, que é o primeiro processo, ou o segundo processo, que é a avaliação às cegas pelos pares. Aqui eu falo dos pareceristas externos. Então, ele vai assumir essas duas funções vinculadas ou desmembradas. Isso vai depender do editor de seção, conforme a atribuição do editor-gerente dada ao editor de seção. O editor de seção, ele vai fazer o quê? A avaliação da submissão, que é o quê? A verificação da submissão, o gerenciamento da avaliação e a decisão editorial. O que eu quero falar com isso? Primeiro, a verificação da submissão nós já conversamos, que eu falei anteriormente, mas nunca é demais ressaltar, né? Verificação da submissão, ou seja, as informações que o autor presta ao ato de submeter, metadados, ou seja, as suas informações pessoais no perfil elencado criado na revista. Por exemplo, e-mail, contato, vínculo institucional, resumo de sua bibliografia acadêmica, no caso, aliás, biografia, né, biografia acadêmica. Isso é verificar a submissão. Ele fez a submissão corretamente? Ele fez a submissão como sendo um artigo, como sendo uma resenha, como sendo uma entrevista? Ele submeteu a uma temática específica, ou ele submeteu como um artigo no espaço tema livre? Então, esse é o processo de verificação da submissão. O processo de gerenciamento de avaliação e decisão editorial é acompanhar esse processo de avaliação pela comissão editorial e pelos pareceristas externos, que geralmente são duplas de pareceristas externos. É saber qual parecerista deu o parecer, qual parecerista não deu, encaminhar lembretes a esse parecerista, cancelar a avaliação a algum parecerista que declarou um conflito de interesse com o autor, ou seja, o autor, por via das dúvidas, possibilitou a identificação no manuscrito de sua autoria. E o avaliador pode ser um professor da mesma instituição, de fora, um colega, um amigo, que tem aí algum título universitário, né, de graduação, pós-graduação, e ele declara conflito de interesse. É uma questão ética. Olha, eu conheço o autor, portanto, eu não devo e não posso avaliar esse artigo, porque eu posso ser tendencioso na minha decisão. Então, ele coloca como conflito de interesse. Isso faz parte do gerenciamento da avaliação. Aí, o que o editor de seção vai fazer? Ele vai cancelar esse parecerista nesta avaliação exclusivamente, mas vai encaminhar para outro avaliador, para que aquele artigo não fique sem nenhuma dessas avaliações. Tá? E, posterior a isso, o mesmo também vai estar em contato com a própria comissão editorial da revista.
Por exemplo, quando eu falo em contato, é definir e saber que cada professor, cada avaliador da comissão tem uma área de pesquisa, tem uma área temática em que ele mais se interessa, em que ele mais se envolve. Então, eu não vou encaminhar, por exemplo, um artigo que é do direito para alguém que discute especificamente a questão dos direitos humanos, a questão racial. Eu vou delinear esse artigo que trata especificamente de tema e assunto, abordagem jurídica, para alguém que seja da graduação, pós-graduação, do direito, da área jurídica, né? Jurisdição do trabalho, jurisdição da família, e por aí vai. Então, eu não consigo aqui, ele vai ter, deixa eu só retornar aqui, que eu não estou visualizando bem. Ele vai escolher os avaliadores, que vai solicitar avaliação de acordo com o interesse da carga. Ele vai fazer também a edição da submissão, a edição de texto e a criação das composições e leituras de prova. Esse especificamente aqui, eu vou falar com vocês na hora do debate, tá? Eu vou retornar aqui um pouquinho, porque eu tenho cursistas pedindo o acesso ao mini curso. Deixa eu ver aqui. Certo. Retornando para a exposição. Ainda continuando, pessoal, nessa questão da função dos editores, né? Quando eu falo de função, e eu estou sendo bem específico aqui, em cada papel que cada ator se envolve no processo de editoração científica, e nisso a gente está falando do fluxo editorial. Por exemplo, o editor de texto, o que ele faz, gente? O editor de texto estava no slide anterior, no último destaque, que eu comentei com vocês que nós iríamos debater, mas eu já vou especificando o que cada um deles faz. Ou seja, eles estão abaixo do editor científico. Então, o editor de texto, ele vai verificar e vai corrigir o texto. Isso eu falo de concordância, gramática, eu falo também de ABNT, melhorando a legibilidade e a clareza, ou seja, ele vai questionando o autor ou não sobre os possíveis equívocos, assegurando a escrita para obter a conformidade do documento com as normas bibliográficas e de estilo. Vale lembrar que um artigo científico, ele não é um artigo jornalístico, ele tem linguagens diferentes, e é isso que o editor vai fazer. Geralmente, quando nós temos ali pesquisadores iniciantes, nós temos uma tendência a escrevermos coloquialmente, como conversamos com o colega, muitas vezes não colocando esse texto para uma revisão ortográfica e gramatical. Então, isso pode ou não dificultar o processo de avaliação. Qual é o sentido do editor de texto, gente? É propiciar ao leitor desta revista que ele compreenda e que ele se sinta atraído por aquele texto. Que a linguagem seja acessível, mas também que seja científica, tá? Posteriormente, nós temos aqui o editor de layout. O que o editor de layout faz? É uma grande questão, gente, porque quando você trata de uma revista que hoje são muito poucas as revistas que têm a sua versão impressa no papel, nós temos as revistas de forma online, o que facilita a circulação, a socialização desse conhecimento produzido. Mas também é um grande trabalho para a questão do editor de layout. E lembrem-se, nem todas as revistas têm esses 3 editores. Geralmente é um estagiário ou um servidor que desenvolve essas funções, quando não o próprio editor-gerente. Tá? Então, é importante destacar isso, porque além de compreender o fluxo editorial, a gente precisa levantar também algumas pequenas críticas quanto a esse processo de uma revista científica. Mas retornando aqui para a questão do editor de layout, ele vai transformar essa submissão, ou seja, a compilação de número X de artigo, geralmente 15, 13, dependendo da revista, e vai fazer uma composição na leitura HTML, ou seja, ele vai pegar esses PDFs, colocar nessa leitura HTML, ou em formato EPS, que são próprios para submissão eletrônica, ou seja, ele vai fazer uma conversão deste documento numa leitura eletrônica, porque não é todo e qualquer documento que eu consigo colocar num layout de uma revista, cabeçalho, texto em destaque na própria edição da revista, a inserção do número de identificação, que é o número universal daquela revista, né?
mais conhecido como DOI, ou também como ISSN ou ISBN, que é a certificação dessas revistas. Tudo isso você tem que converter para uma leitura digital, para uma leitura eletrônica, para que lá depois, no próximo passo, você coloque essa edição dessa revista online, disponível. E para que o autor baixe esse artigo, e ele não baixe desconfigurado. Tá? O próximo que nós temos aqui como editor, ele não é tido como especificamente um editor, mas não deixa de ser, tá? Ele é um leitor de prova. Aqui, muitas vezes, pode se encaixar a questão de estagiários. Estagiários da área específica da revista, estagiário especificamente de biblioteconomia ou de editoração científica, ou, inclusive, de letras português, letras espanhol, letras inglês. Ou seja, uma revista, ela engloba várias áreas, tá? O leitor de prova, o que ele vai fazer? Ele vai verificar as composições para a correção do erro tipográfico e de formatação. Então, tipográfico, porque ele vai verificar a conversão desse arquivo para leitura HTML ou EPS, tá? E ele vai fazer essa composição, ou seja, não, aqui tem um erro de espaçamento, aqui tem um erro de letra, porque quando você faz essa conversão deste documento, há uma tendência de que o documento Word, o documento PDF, se desconfigure, não na sua totalidade. Algumas letras, por exemplo, eu vou trocar, algumas palavras vão trocar o A por O, ou, por exemplo, o I por L, o T por H, e são pequenas correções que o leitor de prova vai verificar passo a passo, um por um desses artigos, para ver se de fato não tem esse erro. E quando a gente fala de formatação também, estamos falando aqui da BNT. A BNT é muito específica. E por ser específica, ela também pode desconfigurar essa conversão para leitura HTML. Então, a gente tem que prestar atenção nesse processo. É isso que um leitor de prova faz. Então, agora chegou a parte que eu creio que interessa a maioria de vocês que estão aqui, né? Porque o autor, ele também tem uma função primordial no fluxo editorial. Se o editor já começa de forma equivocada ou errada, todo o processo editorial vai ser travado. É muito importante isso. E a gente vai discutir no próximo slide uma questão, eu quero ver se vocês estão bem atentos para me questionar. Então, a função que o autor assume nesse fluxo editorial é uma função de submeter o documento ao sistema, assim como alimentar os metadados para indexação no sistema. Então, ele submete o artigo conforme as diretrizes editoriais de submissão de cada revista, que se diferencia, e ele vai fazer o quê? Alimentar os seus dados pessoais no metadado, gente. Quando ele efetuou uma submissão, ele vai colocar, além dos seus dados pessoais, ele vai colocar o resumo do artigo na linguagem português, espanhol ou inglês, ou nas 3 linguagens, e o metadados tem essas possibilidades, essas caixinhas de diálogo. É muito importante, porque se você, como autor, fizer isso, eu, como editor, vou pular um passo desse processo de avaliação, tornando-o mais rápido. Tá? Nós vamos conversar também sobre o período de avaliação de cada revista, tá? Ele tem a função também, o autor assume a função de acompanhar o processo de avaliação e edição. Ah, meu artigo está demorando, né? Eu encaminho um e-mail para o editor, olha, na data tal, eu submeti o artigo tal, identifica esse artigo e diz, olha, eu estou observando uma demora nesse processo. Há algo que eu posso fazer? Ocorreu algum problema? É para ser uma comunicação amigável com os editores, tá? A principal função do autor nesse fluxo editorial, gravem bem isso, é ler e seguir as diretrizes para autores. Quando eu digo as diretrizes para autores, é as diretrizes de submissão e as diretrizes de elaboração do manuscrito. Gente, prestem bem atenção. Aqui está o maior erro dos autores, o maior equívoco cometido pelos autores. É a não leitura dessas diretrizes de submissão e elaboração do manuscrito. Aí, este manuscrito chega de determinada maneira, e obviamente que o editor de seção, nem vai chegar no editor de layout, o editor de seção, o editor de submissão, ele já vai rejeitar esse manuscrito. Porque na leitura prévia, ele identifica que o autor não seguiu as diretrizes da revista. Tá?
Então, anotem algumas dúvidas referente a isso, e nós vamos para um debate posterior sobre esse tópico específico, mas não esqueçam desse slide aqui, tá? Ainda nas funções do autor, gente, eu vou destacar para vocês, nesse mini curso, a função dos autores. Estamos aqui assumindo essa função de autores. Eu assumo aqui a função como editor, como apoio técnico de uma revista. Então, eu vou passar para vocês as problemáticas que nós encontramos nesse fluxo editorial, tá? Vamos lá. Então, quais as funções primordiais do autor? Cadastrar-se no sistema da revista, como eu comentei anteriormente, definir em qual seção deseja submeter o documento. Aqui, prestem atenção, por gentileza. Nós temos por que definir a seção. Tem revistas que trabalham com 3 edições momentâneas. Tem revistas que trabalham com uma edição momentânea. Tem revistas que trabalham com uma edição especial. Então, eu tenho que prestar atenção no quê? Se eu estou submetendo num campo temático específico da edição da revista, ou não temática, um artigo que não tem nada a ver com a temática da revista, mas eu posso submeter porque a revista recebe artigos não temáticos, tá? Ou artigos tema livres. Por exemplo, eu estou falando de direitos humanos, e eu vou lá e escrevo a função da biologia na sociedade civil, por exemplo. Um exemplo esdrúxulo, né? Mas pode ser, ele está como tema livre. Quem vai julgar esse artigo como tema livre são os editores, aliás, a comissão editorial, e os pareceristas externos. Mas o autor ele tem que se atentar que ele precisa, antes de submeter, identificar qual é a temática que eu estou submetendo, qual é a ementa da chamada de submissão, e se o meu artigo, se o meu manuscrito, ele está de acordo ou não com essa temática da edição atual da revista. Se não está, eu classifico como não temático ou classifico como tema livre. Ponto para você se você fez isso ou se você vai fazer isso, tá? Você está ajudando que o processo de editoração seja mais rápido, tá? Feito isso, feito o cadastro, definindo a seção que eu vou submeter ao documento, eu vou iniciar uma nova submissão no cadastro da revista. Toda revista tem um processo, uma aba chamada nova submissão. Lá no seu perfil vai ter uma abinha, geralmente à direita, ou no final da página à esquerda, nova submissão. Clicou ali, abre um campo novo para você colocar título, resumo, palavra-chave, referências, tá? Se atentem às referências. Quando você coloca as referências nesses metadados da revista, você vai colocá-los sempre separados, ou seja, colocou uma referência, espaço, outra referência, espaço, outra referência. Isso também nos auxilia, tá? Feito essa nova submissão, eu vou ler e selecionar todas as opções das condições de submissão. É um rol de submissões. Eu não vou trabalhar aqui porque são muitos, então, mas eu estou dando o alerta para vocês. Olha, lá nessa abinha de nova submissão vai aparecer o processo para mim selecionar as opções de submissão. Originalidade, conflito ético, se foi financiado ou se não foi financiada a pesquisa, que deu origem ao artigo. Tudo isso vai estar delineado lá nesta página que eu estou falando para vocês. Eu vou selecionar a opção, ainda nesse campo da nova submissão, a opção de declaração de direito autoral, concordando com a política da revista. Então, essa é mais uma abinha, uma caixa de seleção, que eu vou lá e vou clicar ali, concordando com a declaração de direito autoral. Então, eu, como autor, sou responsável por este manuscrito. Eu estou dividindo a responsabilidade com esta revista científica. No campo comentários ao editor, ainda nessa aba de nova submissão, eu vou declarar se tem conflito de interesse, outro discurso qualquer. Por exemplo, prezado editor, meu artigo foi produzido no seminário X. Essa informação é muito importante ficar no comentário para o editor e não aparecer, por exemplo, no documento original. O artigo é oriundo de uma tese de mestrado, intitulada tal. Vou conversar com você sobre isso. Eu vou retirar essa informação do documento original e vou colocar no comentário para o editor. Tá? Ou, por exemplo, eu sei que o meu orientador, seja de TCC, seja de mestrado, doutorado, ou meu tutor do PET, ele é parecerista da revista. Eu já sei disso, né? Enquanto autor. Eu vou colocar lá um comentário para o editor.
prezado editor, minha professora, tananã, ela faz isso, e deixo aqui destacado que o meu artigo não pode ser submetido a esse parecerista. Ponto. Você fez a observação, o leitor já sabe dessa informação e descarta esse parecerista, justamente por ter ali um vínculo com esse autor. Feito isso, o autor tem a função de preencher os metadados, eu já estou reforçando muito isso, mas é importante, tá? Por isso que eu deixei destacado em vermelho, definidos pelo editor gerente. Isso quer dizer o quê? O título, o resumo, a indexação e etc. O que é a indexação, gente? A indexação é a linha, é o patrocínio que se teve, tá? Essa questão da indexação aqui, por exemplo, o seu artigo aprovado, ele vai receber um número de identificação, o DOI, no caso, né, da revista como um todo, e ele vai ser indexado em bases nacionais e internacionais. Essa base de indexação que aparece aqui, cabe ao editor fazer isso. Mas eu estou destacando para você, porque a partir de agora, desse processo de indexação, o seu artigo começa a se comunicar a nível mundial. Então, é muito importante um artigo muito bem elaborado, muito bem pensado e muito bem submetido a um fluxo editorial. Porque ele vai resultar lá no final uma comunicação com todos os países do mundo. Também vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Posterior a isso, nós temos ali que na seção documento de submissão, transferir o documento. Novamente, preste atenção, você tem que ler isso aqui numa revista científica, tá? Documento de submissão. A revista solicita documento em formato doc, Word, solicita em PDF, solicita em LibreOffice. Você tem que se atentar ao que a revista solicita, tá? Ele vai transferir o documento, né? Se houver documentos suplementares, por exemplo, tabela, gráfico, imagem. Ah, mas aí o artigo vai dar 30 páginas, beleza? Então, vamos reduzir isso aqui. Eu construo o texto normal do meu artigo e no próprio texto do artigo eu faço referência ao apêndice ou referência aos anexos que estão como documento suplementar. Que existe essa aba lá, eu mandei o artigo principal e abaixo disso eu coloco como documento suplementar. Aí o editor decide, é primordial encaminhar também esse documento suplementar para avaliação dos pareceristas. Não é necessário, por exemplo, um artigo elaborado a partir de pesquisas entre seres humanos. A gente tem que ter um termo de consentimento esclarecido. Esse termo de consentimento esclarecido, ele não precisa ser submetido para os pareceristas. Eu posso deixar ocultado essa informação. Mas se o parecerista questionar, eu encaminho a ele como editor. Indo para os finalmente, uma das funções do autor é ler e reler. Novamente, ler e reler as diretrizes para autores, tá? As diretrizes para submissão também. Por quê, gente? Porque ele vai dar a forma da preparação dos manuscritos. Eu estou batendo nessa tecla e nós vamos discutir sobre isso. Por que de ler as diretrizes para autores de submissão? Isso vai impactar, assim, ó, primordialmente no fluxo editorial. Resumindo, eu vou pedir para alguém dar um sinalzinho de vida, porque para mim eu não consigo visualizá-los na sala, né? Tá tudo ok até agora? Vocês estão conseguindo assistir? O meu áudio tá bom? Tá tudo perfeito, Márcio. Tranquilo. Ok, muito obrigado, então. Então, eu fiz um resumo do fluxo editorial, tá? Primeiro, nós temos uma rodada de avaliação. Nessa rodada de avaliação, nós temos a submissão do artigo, nós temos a designação para avaliação pela comissão editorial, que vai classificar como aceito ou rejeitado esse artigo. Ainda na submissão do artigo, nós temos artigos rejeitados na primeira rodada, não prosseguem para a segunda rodada de avaliação, que é com os pareceristas externos. Então, isso vai depender da revista, tá? Eu estou falando do campo onde eu atuo. E onde eu atuo, nós trabalhamos com 2 rodadas de avaliações. E existe uma terceira, que é a final, mas pela comissão editorial. Voltando para cá, ainda na função da primeira rodada, se o artigo for rejeitado, ele não passa para a segunda. Ele é arquivado e o autor recebe uma comunicação e uma justificativa. Paralelamente, ou não, a designação para avaliação pelos pares, ou seja, pelos pareceres externos. Por que paralelo? Porque o editor-gerente pode decidir, por exemplo, que a primeira rodada de avaliação vai ser constituída por processo de avaliações paralelos. Primeiro, a comissão editorial, e segundo, com os pareceres externos, só que momentaneamente. Eu vou mandar esses artigos no mesmo dia, no mesmo horário, para essas 2 comissões.
Então, eu vou receber as duas avaliações juntas e eu estou acelerando o processo do fluxo editorial. Ou talvez não. Aí eu entro especificamente nessa questão do porquê talvez não. Porque tem a tendência de uma revista receber inúmeros, ou seja, 150 a 200 artigos. E não sobrecarregando nem a comissão e nem os pareceristas externos, esse fluxo, ele tende a ser mais rápido. Caso os pareceristas estejam muito atarefados, esse fluxo, ele diminui a sua velocidade, ou seja, o parecerista, ele fica sobrecarregado. Então, ele vai decidir o período, o momento que ele vai fazer essa avaliação. Ainda no fluxo editorial, nós temos a segunda rodada de avaliação, trabalhando aqui com a divisão de etapas. Primeira rodada, segunda rodada, tá? Então, eu tenho ali, os artigos aprovados na primeira rodada seguem para avaliação pelos pareceristas externos. Então, primeira etapa, concluída com sucesso. Aqui eu já tenho o número X de artigos que foram rejeitados. Esses artigos rejeitados não passam para a segunda avaliação, e sim os aprovados. Aí os aprovados vão para a avaliação dos pareceristas externos, tá? Os artigos, eles retornam com as avaliações pelos pareceristas externos. A comissão editorial se reúne, ele debate e vai apreciar essas devolutivas dos pareceristas, dando ênfase para os artigos mais bem avaliados, tá? Então, dentro da segunda rodada, eu tive os artigos aprovados na primeira rodada, mas nessa segunda eu vou ter mais uma leva de artigos rejeitados, embasados nos critérios dos pareceristas, critérios conceituais, teóricos, de fundamentação, política, ética, citação, referência, formato do texto, ABNT, concordância, gramática, são todos os fatores que influenciam no processo de avaliação. Feito isso, a comissão vai optar, opta por um número X de artigos, geralmente de 13 a 15 artigos, tá? Para a publicação. A comissão vai decidir, mas o meu artigo não foi bem avaliado, mas não foi publicado. Claro, não foi publicado porque a revista não tem orçamento e não tem espaço para efetuar a publicação de 50 artigos, por exemplo. O teu artigo, nós não estamos desmerecendo o teu artigo, mas ele não coube nesta edição, tá? Posterior a isso, a gente solicita ali reformulações. Então, eu tive o artigo aprovado, ele foi bem avaliado, e antes de eu encaminhar para o editor de layout, editor de seção, eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar para o autor reformulações, novamente, a ABNT, regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que aí envolve questão textual, a escrita, a produção teórica, gramatical e também conceitual, qual o conceito com que eu estou trabalhando no artigo, referente à temática, referente à edição ao qual eu submeti o artigo, quais os autores que eu me referi para embasar o que eu estou argumentando, E, por final, encaminha-se o texto para formatação e conversão XML e diagramação, que é aquela conversão para leitura digital, tá? Colocando-se num formato, literalmente, de um artigo. E, literalmente, indo para os finalmente, como ficaria a dica, do Se Liga, é preciso que o autor esteja atento à abertura da submissão dos manuscritos, e dentro dessa abertura tem a temática e a ementa. Toda a revista vai trabalhar com esses dois espaços de temática e ementa, Atentar-se para a periodicidade de cada periódico, aí eu torno a falar para vocês, que eu anteriormente destaquei, porque cada revista, ela opta se vai ser semestral, se vai ser quadrimestral, se vai ser bimestral, e tudo isso influencia também nesse processo de avaliação, nesse fluxo editorial, porque para recebermos todos esses artigos, a gente precisa de um tempo X para poder fazer todas as etapas do fluxo editorial, para entregar um documento adequado, Ter paciência, ter muita paciência. E eu digo para vocês, me perguntem por quê, eu espero que as perguntas venham, e a gente vai dialogar sobre, tá? Manter os seus dados pessoais, sempre atualizados. Aqui eu estou trabalhando, gente, com a perspectiva do cruzamento de informações a nível nacional e internacional, tá? De comunicação. E de referências também. Eu trabalhei na construção desses slides usando este documento aqui, tá? Ele foi escrito pela Andréa Figueiredo Leão Grandes. Ela é editora responsável ali da BU, da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Então, isso que eu utilizei para vocês foi um resumo desse tutorial, desse manual que o portal de periódico disponibiliza.
e ele está disponível para consulta, tá? Então, fica a dica também de se, eu entendi, não entendi, eu quero ter comigo impresso, né, para aperfeiçoar o meu processo de entrega do meu artigo, vocês podem baixar lá no site da biblioteca e fazer a leitura na íntegra, tá? Então, muito obrigada, eu vou interromper o compartilhamento aqui, e agora a gente vai para uma discussão mais efetiva. Eu vou abrir o chat. Então, pessoal, sintam-se à vontade para colocar as dúvidas de vocês, as complementações, as interrogações. Se possível, a grande maioria abrir sua câmera para que a gente possa interagir melhor, né? Para não parecer que eu esteja falando com alguns fantasminhas. Então, e esse é o fluxo editorial de uma revista. Quais as dúvidas e quais as colocações? Márcio. Pois não? Professora Andréia, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Primeiro, eu queria te parabenizar pela organização metodológica do teu trabalho e dos esclarecimentos. Eu até anotei aqui no meu caderninho que, independente do tempo e do lugar que a gente ocupa, é sempre importante a gente estar aprendendo, né? E eu hoje aprendi muita coisa contigo. Então, do ponto de vista ali da forma, eu acho que é importante também, eu não sei se tu falou, e que algumas vezes eu apanhei na vida, quando eu encaminhei artigo, e que ele não chegou nem ser para avaliação de pares, porque, digamos ali, cumpriu o requisito básico daqueles elementos, né, tipo da verificação documental, se está de acordo com o regramento da revista. Por exemplo, o envio, na hora que a gente submete o artigo na plataforma da revista, em que o arquivo Word, ou sei lá qual é a extensão dele, não pode ter nenhuma identificação do autor. Parece ser uma coisa simples, boba, mas ela é fundamental, porque toda vez que a gente gera um arquivo, automaticamente o Word aparece a minha identificação. Se aparecer aquilo ali, pronto, você já teve uma forma de identificação, né? Um destaque, nós temos pareceristas que eles fazem esse tipo de verificação. Ele recebeu o arquivo, a primeira coisa é abrir o arquivo e ver se a identificação já está no arquivo. E o segundo processo é pesquisar minuciosamente no corpo do texto. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, nós temos inúmeras revistas, então a sobrecarga dos pareceristas é enorme, e se ele puder se livrar daquele artigo, ele vai se livrar. Eu recentemente tive um artigo aprovado, e quando tinha vezes que eu precisava citar algum trabalho que eu tinha feito, alguma atividade de extensão, eu colocava uma identificação, porque como ainda estava em processo de análise, informação ocultada para efeito de sigilo. Eu aproveito essa deixa que a senhora traz, quando você faz essa ocultação dessa informação, e o seu artigo, o parecerista vai receber, ele vai entender que aquela informação ali, se estivesse ali, possibilitaria identificação. Uhum. Mas o artigo sendo aprovado, aí é onde a gente entra o editor de seção. Ele vai lhe pedir as reformulações. E é nesse momento que você acrescenta de volta essa informação. Exatamente. Mas aí eu fiquei com uma dúvida quando você fala, e eu não tinha me atentado para isso, que na hora que eu estou inserindo as informações na plataforma ali nos metadados, que eu posso comunicar o editor. Então, tu acha que além de fazer isso, eu faço essa comunicação? Não. Não, eu fiz assim que tinha uma moça aqui. Ah, tá bom. Bom, a resposta à sua pergunta é sim. Uhum. Sim. Nós estamos trabalhando na última edição agora na revista, e de cara, eu enquanto editor, eu já rejeitei 5 artigos. Uhum. Simplesmente por isso. Porque nós temos essa opção do diálogo com o editor. Uhum. Então, além de eu retirar do texto essas informações, eu vou destacar nesse diálogo para ele. Há informações que foram retiradas do manuscrito porque possibilita a identificação. Caso o meu artigo seja aprovado, essas informações serão anexadas a ele. E nessa mesma e-mail de comunicação com o editor, eu já anexo ali as informações que eu retirei do texto. Porque o autor coloca na sua planilha essa observação. Olha, o autor retirou essas informações, que são primordiais mantê-las, caso aprovados. Pronto, solucionou o problema. Por que é importante falar desses mínimos detalhes, pessoal?
Porque se você não faz uma leitura das diretrizes para a submissão do portal da revista, isso você vai colocar o quê? A morosidade, você vai fazer com que o processo se torne mais lento do fluxo editorial. E a grande preocupação dos autores é, meu Deus, quanto tempo de avaliação. Pasmem vocês, nós temos revistas que o processo de avaliação dura 2 anos. 2 anos. Tem revistas que é 6 meses. Por exemplo, a Catálises trabalha com a possibilidade de 6 a 8 meses a contar a partir da data de submissão. E aqui eu vou falar da precarização do trabalho, que é importante falar também. Na Catálises, nós temos um servidor, um bolsista, agora conquistamos um estagiário e um editor-gerente. Tem revista que não tem nenhum, esse só tem um editor, para dar conta de tudo isso. Então, geralmente a gente recebe e-mails, assim, mal educados, mas o pessoal não está do lado de cá, dos bastidores, né? Para entender, não, eles têm poucos, por isso que o artigo está demorando. Então, se eu entrego um documento, entre aspas, perfeito, que não possibilita identificação no próprio documento, que não tem identificação no corpo do texto, que respeitou as normas da BNT, que lá no metadados eu já coloquei lá o resumo, as palavras-chave, na língua portuguesa e na língua inglesa, e eu já submeti dessa maneira, é uma etapa em que eu, enquanto editor, não preciso retornar lá e preencher aquelas informações. Então, 1 ou 2 dias que eu iria perder fazendo isso, eu já encaminhei para outro processo. Então, eu não vou nem chegar nos 6 meses a 8 meses, eu vou terminar antes, o que é bom para vocês e para nós. Tá? Creio que eu tenho respondido a sua pergunta, prof. Ainda deixo aberto para o diálogo, gente. Tem alguma interrogação, alguma dúvida, uma complementação também? Eu tenho uma pergunta. Diga. Como que a gente faz, assim, para compor um comitê de pareceristas? Como que a gente faz a escolha ou a indicação? Como que é composto esse comitê? Bom, 2 momentos. Primeiro, o comitê editorial, na comissão editorial propriamente da revista. Geralmente, ela é formada pelo corpo docente da onde a revista, do departamento que a revista está vinculada. Isso cabe ao colegiado de curso, nesse caso eu falo do serviço social, especificamente do serviço social, mas pode ser da matemática, pode ser do português, pode ser da engenharia técnica, engenharia de automação, cada departamento vai montar a sua comissão. E nisso nós temos professores que têm responsabilidades por algumas áreas, por exemplo, gestão e planejamento, supervisão de estágio, são áreas temáticas e que elas se sentem à vontade, ou eles, para compor esse comitê editorial. Feito isso, nesse primeiro momento, que é interno, o comitê editorial interno, nós temos um comitê de avaliadores, que são os externos, pareceristas, né? Como que se forma isso? Primeiramente, que o parecerista externo, ele tem que ter uma titulação. Mestrado, doutorado, ou pós-doutorado, né? Independente da área. O mestrado, ele pode ser com o título já, né? O parecerista tendo o título de mestre, ou sendo mestrando, ou seja, estando no processo para ganhar a titulação, e também para aqueles que estão no processo de doutoramento, vale a mesma condição. Ele já tem que ter uma certificação, ou estar em busca dessa certificação. E como que se forma esse comitê? O editor-gerente, ou editor técnico, a gente encaminha, a partir de conhecimentos e indicações, um convite a esses professores para participar, para fazer parte desse grupo de pareceristas. Aí o editor vai decidir, olha, a nossa revista, ela se aplica nas ciências sociais, né? As ciências sociais ampliadas, é uma das áreas. Então, eu vou convidar professores de todas as áreas. Enfermagem, engenharia, matemática, biologia, psicologia, letras, português, serviço social, geografia e história. Porque em determinadas edições, em determinados momentos, esses assuntos que são universais vão se cruzar. E eu preciso de um parecerista qualificado para avaliar essas questões. A exemplo, mês passado recebemos um que fala sobre o processo de fisioterapia dentro da política do SUS. É uma fisioterapeuta escrevendo sobre o acesso a uma política social. Então, aqui eu tenho 2 atores envolvidos. Eu tenho assistentes sociais e eu tenho fisioterapeutas. Eu vou encaminhar para essas 2 áreas,
porque as duas áreas vão dar suas visões, que é o que? O parecer desse artigo. É assim que se forma um comitê editorial, ou seja, um comitê dividido em duas partes. A comissão editorial interna da revista, da instituição, da universidade, e os pareceristas externos. Todos esses atores envolvidos aparecem ao final no editorial da revista, quem participou desse processo da construção desta edição. Mais alguma interrogação? As estudantes que estão aqui, que eu estou conhecendo várias, podem perguntar também, tá? Porque em breve vocês estarão produzindo e encaminhando artigos, e isso é muito importante para nós. Eu tenho uma curiosidade, Márcio. Qual é o erro mais comum dos autores? O erro mais comum dos autores é proporcionar a sua identificação no manuscrito. É o erro mais decorrente. E eu vou destacar aqui, gente. Tem revistas que fazem o quê? Que a gente tem a santa paciência de baixar o documento original, tirar a identificação no corpo do texto, tirar a identificação do arquivo e botar de volta no processo de avaliação. É recorrente. O erro mesmo, ele se consiste o quê? Na não leitura das diretrizes para submissão e diretrizes para autores. Porque ali eu tenho as regras da revista para produzir um artigo. E eu tenho também as regras de como submeter um artigo. Então, eu não li. Aí enfim, prejudicou todo o processo, prejudicou todo o fluxo. Porque você vai barrar. Primeiro, vai se tornar lento, porque o editor vai ter que trabalhar 2, 3 vezes mais. E segundo, nós vamos identificar, enquanto editores, que o autor não leu as diretrizes da revista. Não leu e geralmente quer ter razão, né? Porque o artigo foi rejeitado, não foi aceito. Então, esse é o erro primordial que acontece. E eu destaco a importância de ler sempre, sempre. Porque, assim, gente, nós tivemos, aí, uns anos atrás, uma adequação da língua portuguesa. Acho que todos acompanharam, né? Isso impacta nas diretrizes de submissão. Isso impacta nas diretrizes para autores. Vai modificar também a ABNT. A ABNT passa por reformas, mudanças constantes. A NBR 1638 já foi modificada 2 vezes em um ano. Eu tenho que corrigir esse número, 136,38. Então, significa o quê? Se teve modificação lá, vai ter nas diretrizes para autores. E se você não está atento às notícias, à leitura dessa revista, você vai cometer um erro. E o quê? Vai ocasionar a tua própria... Você mesmo já colocou a decisão. Eu mando o arquivo, mas eu mesmo rejeito. Motivo, não seguir as normas editoriais. Pronto. Enquanto vocês pensam aí um pouquinho, eu vou resgatar alguns slides aqui. Márcio, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que tu falaste que quando passa o artigo vai passar pela primeira revisão, a primeira rodada, né? E aí, se ele não passa, ele não vai para a segunda. Isso. E aí, nessa questão, quando ele não passa, ele é arquivado e aí os autores não têm nem a chance de modificar o que está errado, né? Na verdade, tem. Tem? Tá? Tem, porque é o seguinte, você teve o seu artigo rejeitado na primeira rodada, então é uma dupla de pareceristas que rejeitou esse artigo por algum motivo. Se o seu artigo for rejeitado, você sempre vai receber uma declaração de rejeitado. Nessa declaração, você vai receber o porquê ele foi rejeitado e as sugestões dos pareceristas. Ele vai dizer, olha, trabalhe com o autor tal, retire esse parágrafo inteiro, ele vai te questionar o que você quis dizer nesse momento, isso aqui não está fundamentado, isso não vai depreciar o teu trabalho. Ele vai dizer, olha, esses foram os erros, e caso feito essas correções, através dessas sugestões, você pode submeter para algum outro periódico científico, ou para este mesmo periódico numa segunda edição. Mas aí o teu trabalho vai estar mais qualificado e adequado conforme as orientações dos pareceristas. Aí vai ter que submeter novamente. E vai ter que submeter novamente. Por exemplo, nós estamos falando aqui, vou usar a Catarse como exemplo, estão usando a Catarse. Foi rejeitado no primeiro momento, você não vai poder participar desse fluxo editorial novamente, porque ele tem um prazo de início e um prazo de final de submissão. Mas você pode caminhar para qualquer outra revista, feitas as adequações que o parecerista sugeriu. Entendeu? Ah, mas eu não quero encaminhar, eu quero encaminhar para a Catarse. Beleza? Espera terminar essa edição que está em construção. Quando abrir o novo processo, a nova chamada de artigos, aí você vai lá e ressubmete esse artigo novamente. Entendeu?
E foi isso que me chamou mais atenção, e a questão de ficar atento nas regras editoriais da revista, porque daí ganha tempo e aí tem mais chance de ser aprovado e facilita o trabalho de todo mundo. Para você ver que essa resposta ela é importante, porque antes, na revista Catálise, nós trabalhávamos com o quê? Com o processo de avaliações separados. Primeira rodada, segunda rodada. Aí pensamos, não, vamos otimizar o nosso tempo, também para qualificar a devolutiva para o autor. Porque eu não posso encaminhar para vocês uma devolutiva depreciando o teu trabalho, dizendo, olha, não dá, tá péssimo, para. Não é assim que você incentiva uma produção científica. Essa é a nossa compreensão desse corpo editorial da revista. Então, eu vou mandar para você, que a revista adotou, uma rodada de avaliação, só que paralelo. A comissão editorial e a cúpula dos pareceristas avaliam no mesmo tempo. Então, eu vou receber de 3 a 4 devolutivas sobre um único documento. E, a partir dessas devolutivas, eu vou elaborar a devolutiva para o autor. Olha, os pareceristas apontaram NX. E, geralmente, trabalha toda a estrutura do texto. Toda. E daí, você recebe, ou seja, um rejeitado, mas com um horizonte, com uma orientação para seguir. Em compensação, nós temos revistas que vai lá, prezado autor, Josa, o seu artigo foi rejeitado, ponto. Sem justificativa, sem declaração, e você não sabe o motivo. Mas aí você manda e-mail para o editor dessa determinada revista. Eles não vão te responder. Você não obtém respostas. E aí eu destaco, cada revista tem uma maneira de trabalhar, entende? E isso vai se modificando com o tempo. Ótimo, obrigada. De nada. Eu quero fazer uma pergunta, Márcio, possível? Claro. Por gentileza, deixa eu ver quem está falando. É Giovana. Ok, bem-vinda, Giovana. Obrigada. Na verdade, a minha dúvida é um pouquinho anterior, né, sobre a formação dessas pessoas, os estagiários, e sobre essa equipe que está construindo a revista, né, eu estou querendo agora, até porque eu acho que eu estou um pouco deslocada, que eu achei que fosse um conteúdo aqui, e aqui é mais, eu acho, focado no autor, né, mas, enfim, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o teu processo, como que você chegou, né, nessa sua função exercida agora, né, e como se dá esse processo de entender mesmo como a criação de uma revista científica, se você pudesse comentar rapidamente sobre isso. Claro, faço sim, com muito gosto. Primeiro, toda revista tem o seu processo de montar essa equipe, então isso se diferencia de periódico para periódico. Mas toda revista tem que ter um editor-gerente, tem que ter um editor, tem que ter um editor de seção, tem que ter um editor de texto, tem que ter um editor de layout, tem que ter um leitor de prova, avaliadores, e aí, por último, entra o autor. Tá? Mas como se deu o meu processo? O editor-gerente da revista estabeleceu, escreveu um projeto de extensão. E ele precisaria de bolsistas que fossem da área específica da revista. Nesse caso, serviço social, dentro das ciências sociais aplicadas. Então, a vaga era especificamente para estudante de serviço social, mas isso não exclui estudante de outras áreas. Tanto é que, na época em que eu fiz, nós tínhamos 2 estudantes de serviço social e 3 de fora, um da biblioteconomia, um sendo de letras e o outro sendo de letras espanhol. Então, nós concorremos juntos, e por critério de seleção, eu preenchi o requisito da graduação de serviço social e nesse processo de formatação e editoração. Então, foi assim que eu passei a ingressar à revista Catálise. E isso vai variar de revista para revista, porque eles podem adotar, por exemplo, a iniciação científica como um projeto, pode adotar a Bolsa PIBIC também. Então, isso é variável, né? E como que eu ver se eu ia falar. Mas, assim, existem cursos preparatórios que qualificam o trabalho desse editor? Então, quando eu entrei na revista, eu dominava, enfim, por questões de estudo, a matéria do serviço social, isso é o campo de atuação, no caso, campo de intervenção, as políticas sociais, enfim, a política como um todo, a formação das ciências sociais generalizada, digamos assim. Mas da área específica de uma revista, como que eu adquiri isso? Eu entrei numa época em que a revista não tinha bolsista, então foi difícil, porque eu aprendi tudo sozinho, e foi ali que eu descobri que, olha, eu vou ter que fazer uma cadeira específica, lá na disciplina de editoração científica, nas ciências da informação,
ou seja, em outro departamento, que a disciplina se chama Editoração Científica. E nessa disciplina, eu criei uma revista. Criei todo um portal de uma revista, toda a estrutura de uma revista. E foi ali que eu compreendi como que se estrutura uma revista, o que é um fluxo editorial. Tanto é que dessa construção dessa revista, em conjunto com o PET de Serviço Social, a gente criou uma revista, ou seja, eu vinculei o meu projeto com o projeto, com a ideia do PET de Serviço Social, e nós criamos uma revista com o foco nos alunos de graduação, e não de pós-graduação. Então, sim, a gente busca, principalmente nas ciências da informação e na biblioteconomia, para compreender e entender todos esses papéis aqui e todo esse fluxo editorial. Então, tem cadeiras específicas, sim, dentro da universidade, para você formar um editor gerente, formar um editor de layout, formar um editor de seção. Paralelo a isso, eu devo cursar uma ou outra disciplina também de letras, português, de jornalismo também, para aprender o processo de escrita jornalística, da escrita científica. Então, eu posso mesclar várias áreas para ter uma qualificação técnica para assumir o lugar que hoje estou. Nesse caso, eu passei por todo esse processinho para, digamos, incrementar o meu currículo, né? Qualificar ele, na verdade, né? Obrigada, era isso que eu queria saber. De nada. Eu vou trazer outra informação aqui, enquanto não aparecem as dúvidas. Lembrando, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Mas eu vou trazer essa informação porque ela é muito importante, gente. Cruzamento de informações a nível nacional e internacional. Aqui eu tenho que trabalhar muito bem no corpo do texto como que eu faço as citações, as referências, tá? Porque essas citações, essas referências, elas vão cruzar informações nos sistemas. Mas, para além disso, se eu tenho um currículo Lattes muito bem preenchido, muito bem atualizado, e também um currículo chamado Wordsite, que é uma plataforma online internacional, ou seja, com base nos Estados Unidos, eu vou criar um link no Wordsite. Eu não vou explicar muito bem o que é Wordsite, eu deixo para vocês pesquisarem isso, mas eu sei muito bem o que é um Lattes, assim como vocês. Então, essas duas informações precisam se cruzar, porque esses dois links desses currículos, um que é nacional brasileiro, ou seja, o Lattes, e um que é de nível internacional, para não dizer mundial, eu tenho dois links. Esses dois links eu tenho que manter ele no meu currículo Lattes. E do meu currículo Lattes, esses dois links, e lá no preenchimento das minhas informações no perfil da revista, eu vou colocar esses dois links. Ah, mas para que isso, Márcio? Você está possibilitando as agências de fomento de uma revista científica de contabilizar quantas vezes esse artigo foi publicado, quantas vezes houve citações desse artigo, quantas vezes esse artigo foi baixado, foi feito um download, e qual país, qual município, qual estado, qual o maior, aliás, quantas vezes um determinado estado acessou tal determinado assunto. Então, tem uma maneira de qualificar e quantificar isso, e isso vai respingar na questão do financiamento dessas revistas. Para vocês terem ideia, para uma revista estar no ar, em ação, o financiamento mínimo de uma revista seria estimado R$22 mil. Hoje, nós trabalhamos com média de 9 a 10. Então, é suado, tá? Mas isso não se aplica a todas as áreas, tá, pessoal? Estou falando das ciências humanas, porque as ciências exatas, enfim, aí é uma outra questão. Deixo aberto novamente. Sim? Há um comentário esse teu, a professora Tânia, que já foi editora-chefe da Catálises, né? Uhum. Ela bate muito nessa tecla e, às vezes, os alunos têm dificuldade de entender quando o professor faz uma disciplina e ele indica o link de acesso às revistas, e não ela ter baixado o arquivo e colocado, por exemplo, uma plataforma Moodle. Aí o aluno briga, diz que a professora é preguiçosa, que o professor não quis facilitar a vida do aluno, mas é exatamente por isso, porque se for pelo caminho de ela baixar o arquivo, um acesso para 30 alunos que vão acessar o livro, a revista. Se cada um acessar a revista, são 30 acessos, e isso traz esses benefícios para a manutenção da revista, não é isso? Eu vou abordar isso, muito obrigado, prof. É importante nós falarmos, porque eu estou falando a partir de uma área específica, que é o serviço social.
E não é novidade para nós aqui que as ciências sociais aplicadas, tiveram uma redução no investimento financeiro pelo governo federal, pelo MEC, e é de propósito, e dando ênfase às áreas técnicas, como engenharia, matemática, medicina, não que não se tenha que ter, mas se tem que ter uma equidade, uma igualdade, né? E o que esses acessos nesse link propicia para a revista científica? Quando uma revista é demasiadamente acessada, isso desperta o olhar a nível nacional e internacional dos financiadores. Por que essa revista está se tornando referência? Qual é o fator de impacto a nível da formação científica mundial e nacional? Isso quem vai dizer é o número de download, é o número de acesso, é o número de citação, os autores que publicam nessa revista, os professores de outras universidades que acessam essa revista para pegar esses documentos, ou seja, uma produção científica, uma socialização do conhecimento em tempo real. É uma socialização aberta, o que você tinha antes de uma forma um pouco mais, não diminuindo a qualidade do livro, né? Mas você tinha que se locomover até uma biblioteca, fazer um cadastro, retirar, ir para casa num determinado tempo de X. Hoje você não precisa. Hoje você acessa no celular, você acessa no tablet, você acessa no computador, numa viagem, entende? E tem um artigo de 15, 20 páginas. Então, você condensa um assunto que muitas vezes era de 500 páginas, mas você tem um norte, você tem uma compreensão, entre aspas, nova de uma teoria X que estava há muito tempo sem ser pesquisada, sem ser publicizada. Mas, enfim, isso vai impactar em toda e qualquer revista, seja das áreas das ciências humanas, ou seja da área das ciências exatas. Isso vai impactar. Então, por isso que eu digo, acessem, se cadastrem nas revistas, porque a tendência é universalizar cada vez mais essas revistas. Ainda deixo em aberto, como a exemplo da Giovana, ela fez uma pergunta muito específica e cabe a mim justificar, né? Eu foquei nessa questão do autor por opção minha, porque esse é o grande erro num fluxo editorial. De onde advém o grande erro? Porque a função do editor é promover a transparência desse processo, que envolve vários atores. Só que ao transparecer, ao fazer transparente isso, o autor assume o papel primordial, ele assume o papel de destaque. Porque se ele não fez uma boa elaboração de um texto, conforme as regras da revista, todo o fluxo editorial vai estar prejudicado. E quando eu falo, mas por que você não tratou especificamente da equipe editorial? Porque eu vou deixar bem claro para vocês. Eu não fui apresentado até o presente momento a alguma revista que contenha todos esses atores. Uma revista completa, nós não temos isso. Não podemos ser ingênuos que uma revista está completa. Se for uma vista OE, tudo bem porque é privada, né? Então tem uma manutenção real. Nós não temos. Por exemplo, na nossa revista, nós temos um editor geral, o editor, que, por exemplo, eu sou um apoio técnico científico. Mas eu desenvolvo todas essas funções aqui. Eu corri atrás de compreender todas as funções aqui. E eu fazendo esse processo, eu sempre tive o empecilho por parte do autor. Não por parte da revista, porque a aparelhagem técnica, capacitação técnica, a universidade me concedeu isso. Mas aí, demorou por quê? Porque o próprio autor não leu as diretrizes de submissão. Não fez um bom texto. Não escreveu, seguiu as normas da ABNT, por exemplo. Aí, o que eu faço? Todo esse processo que eu elenquei para vocês, eu vou parar em determinado momento, com mais ou menos 10 ou 15 artigos que não estão adequados, e eu vou ter que rever esses. Eu vou ter que entrar em contato com os autores, eu vou ter que entrar em contato com os pareceristas, então eu travei um fluxo editorial. Mas o importante, depois dessa, entre aspas, puxãozinho de orelha, é falar para vocês que são mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autores envolvidos, num fluxo editorial que ele tem 17 passos. 17 momentos. Eu estou falando de uma revista que segue um determinado programa, que é chamado SER, um programa digital, do periódico aqui da UFSC, que é o OJS, né? Antes nós estávamos no OJS 2, agora nós estamos no OJS 3. Quem acessou a revista Catálice já percebeu que a gente mudou de sistema.
Mas o fluxo editorial, ele se mantém. Por exemplo, a revista nova que nós criamos no PET, né? Ela tem um fluxo editorial diferente da revista Catálises. Diferente e com período de tempo menor do fluxo editorial. Mas com o foco também no autor. Porque se o autor não se adequar ao que diz as especificidades da revista Pindorama, ele não vai ter, provavelmente, o seu artigo aprovado nesse processo. Porque ele deixou a desejar. Olha, são quase 13h20, a gente tem um teto de 4 horas, então eu ainda deixo aberto para as questões. Se tivermos questões semelhantes à questão da Giovana, que é muito importante também, porque eu vi que surgiu algumas perguntas em relação ao próprio autor e a construção do trabalho pelo autor, mas se tem dúvidas referente a outros editores, né, pode perguntar também, que na medida do possível, sabendo, eu respondo sem problema algum. Eu tenho uma pergunta que envolve editor e autor, que é o seguinte, quando a gente submete, e aí é dúvida mesmo, viu, Márcio? Submete um artigo, no fluxo da revista, quando vai fazer a primeira leitura é o editor, é isso? O editor pega o resumo e identifica se o resumo está dentro das diretrizes da revista, né? A primeira pergunta é verdade que o editor, muitas vezes, tem até software de pesquisa, para software para editoração mesmo, para identificar, por exemplo, se no resumo consta o número de palavras, se as palavras-chave que constam no artigo estão dentro do resumo, se tem coerência? Essa é uma pergunta. E quando é passado o momento, por exemplo, o artigo vai ser submetido a um antiplágio, eu imagino que tenha software de pesquisa, porque hoje o que a gente mais tem, né, é gente copiando as coisas dos outros e produzindo como seu. Essa é a etapa ainda, essas etapas ainda ficam do editor, não é? Então, quando o texto chega para o avaliador às cegas, essa parte inicial já foi organizada, já foi vista, e aí o avaliador às cegas pode se dedicar ao conteúdo do texto, ao mérito da discussão, é isso? Então, professora, a gente vai ter esse processo, como você mencionou, quando a gente tiver todos os autores envolvidos na revista. Se uma revista está precária de um desses atores, de um desses editores, esse processo ele vai se dar paralelamente a todos os outros processos. Primeiro, vou usar o exemplo. Numa edição, eu trabalhei com 40 artigos na revista Catálises. Eu fiz a leitura de todos eles, lá a fase inicial. No entanto, na edição posterior, eu tive submissão de 208 artigos, sem condições de lê-los um a um, né? E nós não temos esse software que faz essa leitura para ver se, de fato, no resumo está de acordo com as palavras-chave, se está de acordo com o texto. Nós não utilizamos isso. O que nós utilizamos um software antiplágio. Na verdade, nós utilizamos 2. Um me dá em porcentagem, de quanto por cento está plagiado, e o outro já me dá as referências de onde ele tirou esse cópia e cola. Então, a devolutiva de rejeitado, que eu comentava com a Josa anteriormente, lá vai a citação. Rejeitado por motivos de plágio ou autoplágio, e isso vai depender da revista, que quando o autoplágio é quando você se cita, você se copia novamente, né? E quando ele é plagiado normalmente. Aí eu vou lá colocar a referência. Ah, mas o autor vai questionar? Bom, aí eu mando para ele o relatório que esse software nos concede. Olha, de tal e tal site, de tal e tal texto, aqui está a justificativa. Não cabe recurso. Não cabe recurso. Por isso que você assinala aquela opção lá de direito autoral no ato de submeter. Tá? E, voltando à pergunta, professora, eu estou usando a Catálises como referência, né? A gente faz isso juntos, nos 3 processos. Mas antes de eu encaminhar para o parecerista externo, a gente sempre procura executar o quê? Uma leitura prévia, para ver se está de acordo, e a gente foca na introdução, no resumo, para ver o tema, a temática, a ementa, o foco da revista. A gente já passa no antiplágio, para não ter que dar um trabalho para o parecerista. Então, se já tem plágio na primeira, ali, antes de ir para a primeira rodada, a gente nem encaminha, a gente nem prossegue com o processo. Mas tem revistas que fazem a identificação do plágio no processo final, após todas as avaliações, que é o checkmate, é o voto de Minerva,
né? Isso vai depender, faz parte do fluxo editorial, mas vai depender da revista, tá? Eu acho que respondi, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem desta sala ainda não tem um cadastro numa revista? Pelo silêncio, eu imagino que todos. Isso, então, gente, é assim, ó, sempre que vocês tiverem um cadastro, sempre habilitem receber notícias dessa revista, tá? Ali você vai receber, abriu edição nova, foi publicada uma edição, a revista mudou de sistema, por exemplo, a revista vai abrir uma live especial com um autor top, coisa que a revista não faz, então, tudo vocês vão receber por ali, é comunicação direta com o autor. Ah, mas faz o quê? Eu tive meu cadastro na revista quando eu estava na graduação. Agora eu já estou lá na área de atuação, faz 10 anos que eu não voltei lá. Dá uma olhadinha lá, você é profissional da área, volta a produzir, deixa atualizado, porque se você não quer produzir, você recebe a produção científica novinha, saída do forno, do tema atual, da discussão atual. Então, você não precisa, eu vou sentar e vou abrir, não. Abrir o teu e-mail, já está lá bonitinho. Atualiza o teu endereço, está bonitinho. Não precisa pesquisar, a gente faz a pesquisa por você e encaminha por e-mail. Olha, está aqui são novos assuntos ou assuntos atualizados, revistos, e você não precisa pesquisar, só leia clicando aqui e acessando aqui. Ah, tá. Na verdade, tem uma informação que ela não é parte integrante, propriamente dito, do fluxo editorial, mas se faz importante. Nós temos, toda a revista, ela está vinculada, ela está indexada em endereços nacionais e internacionais. Quando eu digo indexada, gente, são base de dados. Por exemplo, a revista Catálise está indexada no portal de periódicos da UFSC. Vou utilizar um exemplo da pandemia. Logo no início da pandemia, nós, a revista Catálise, ficamos um pouco desestruturados, perdidos de como iríamos trabalhar. Nós precisamos ali de uma reunião emergencial para traçar um plano de ação. Nós ficamos mais ou menos uns 10, 15 dias sem atender as demandas dos usuários, e às vezes essas demandas podem ser emergenciais. Então, sempre vai haver um portal de periódico, um suporte técnico vinculado ao site da revista. Então, você pode entrar lá nesse link, que está vinculado em toda e qualquer revista, e solicitar tutorial, orientação, solicitar nova senha, tudo isso dentro do sistema da revista. Porque, às vezes, uma revista pode perder os seus editores, pode perder os seus bolsistas, e assim, de uma hora para outra, gente. Bolsista é bolsista. Tendo bolsa se mantém, não tendo bolsa não se mantém. Então, e não é sempre que uma revista vai ter um servidor para atender ela especificamente. Mas tem um suporte técnico paralelo, que nesse caso é o portal de periódicos da UFSC. Em outra revista vai ser um portal específico também. Esse slide que eu apresentei para vocês, junto com o documento original ao qual eu me baseei para elaborar esses slides, eles vão ser disponibilizados para vocês, ali na descrição do vídeo, na descrição desse mini curso. Então, ficou com dúvida, vocês terão esse material para pesquisar, para dar uma olhada, enfim, né? Sempre lembrando, né? Nunca esqueçam de referenciar. Bom, pessoal, então, a partir disso, eu vou dando por encerrado. Se cuidem, tenham um bom final de semana, tá? E nos vemos por aí, pessoal, tá? Novamente, muito obrigado mesmo.